Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Marcela e nesse vídeo eu falarei como escrever uma boa redação. Algumas pessoas acham isso muito difícil, porque elas não têm tanta habilidade com as palavras. Só que quando se escreve bem, tem uma maior chance de alcançar o sucesso e de melhorar na sua vida profissional. Aqui nessa atividade, vocês farão uma redação dissertativa. E o que é uma redação dissertativa? É uma redação onde nós argumentamos. Então, você defende o seu ponto de vista com argumentos. Você expressa a sua opinião ordenando as ideias sobre um determinado tema. E ela tem 3 elementos: título, parágrafos, que são 3, e pontuação. Pontuação aqui é ponto e vírgula. E parágrafos são 3. E toda redação tem uma estrutura a ser seguida. Então, primeiro, você vai introduzir. Você vai apresentar o tema que será discutido. Depois, você vai desenvolver. Então, você vai comprovar o seu ponto de vista, com argumentos e contra-argumentos convincentes e verdadeiros. E depois, você vai concluir. Então, você vai sintetizar tudo que foi dito aqui e concluir. Então, pensa assim, aqui você iniciou. Então, primeiro você introduz o tema. Depois eu vou desenvolver. Então, eu tenho que apresentar argumentos para comprovar o que eu estou dizendo. E depois eu vou fechar, vou concluir aquilo. Então, início, meio e fim. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns modelos de como fazer a redação. Vocês vão ver que em muitos está escrito Enem ou algum vestibular, porque a redação dos vestibulares é a dissertativa argumentativa. E a estrutura é igual a que eu falei: introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós escrevemos 5 parágrafos. O primeiro é a introdução, 3 o desenvolvimento com a argumentação e o último a conclusão. Então todos serão isso. Só que para facilitar para vocês, nós pedimos 3. Então, 1, a introdução, onde você apresenta o tema. 1, desenvolvimento, para você argumentar aquilo. E 3, a conclusão, onde você propõe alguma solução para o problema. Aí aqui é a mesma coisa. De 2011 do Enem. O tema era Viver em rede social no século XXI. Os limites entre o público e o privado. O título que a pessoa colocou é Redes sociais. O uso exige cautela. Aí o primeiro parágrafo é a introdução. E ela vai explicar o tema, vai falar qual é o tema da redação. Então ele está aqui. E atualmente, o mais recente e talvez o mais fascinante desses meios são as redes virtuais, consagradas pelo uso, que se tornam cada vez mais comuns. Então aqui é o tema, redes virtuais. Aí agora ela vai para o primeiro argumento. Orkut, Twitter, Facebook são alguns exemplos das redes sociais mais acessadas do mundo. E convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Aí aqui ela está falando sobre as redes sociais. Agora, os próximos argumentos.
vai falar sobre o limite, porque lembra que o tema era o limite entre o público e o privado? Não saber os limites da nossa exposição nas redes virtuais pode nos custar caro e colocar em risco a integridade da nossa imagem perante a sociedade. Esse é o segundo argumento. Agora, o terceiro. Percebemos, portanto, que o novo fenômeno das redes sociais se revela como uma eficiente e inovadora ferramenta de comunicação da sociedade, mas que traz seus riscos e revela sua faceta perversa, aqueles que não distinguem os limites entre as esferas públicas e privadas. De novo o tema, redes sociais, público, privado. Então, ela deu 3 argumentos. E agora, vai concluir a redação. Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo virtual, os usuários da rede tenham plena consciência de que tornar pública determinadas informações requer cuidado e, acima de tudo, bom senso, para que nem a própria imagem, nem a do próximo possa ser prejudicada. Concluiu a redação. Então, deu a solução para o problema. E por último, algumas dicas. Leia bastante. Pratique toda semana. Pense sobre o tema antes. Então, antes de escrever a redação, você pensa sobre o tema, define quais argumentos você irá usar, não saia dele e revise antes de entregar.